Cientista ateu que criticava a fé cristã se converteu depois de descobrir algo na ciência sobre o olho humano que ele não conseguiu explicar pela evolução. O Dr. Ming Wang, considerado um dos maiores especialistas em visão do mundo, com formação em Harvard, estava fazendo suas pesquisas quando encontrou algo que mexeu completamente com suas crenças. Ele disse: "Eu era um ateu e acreditava na ciência, mas o que eu vi não podia ter sido criado pelo acaso." Pois muito bem, chegou a hora de refutar mais uma vez um dos ouriços que se alimentam de lesmas e de minhocas para se fortalecer na internet. Falar de mais um atraso para o Brasil, mentalmente falando. Por que não falar do senhor que se denomina de Pastor Antônio Júnior, que tem um canal de 15,8 milhões de inscritos? Olha a matéria que ele publicou aí. Aí vem a vinheta e em seguida eu tenho um argumento para falar sobre isso. O pastor Antônio Júnior, que eu já refutei várias vezes aqui, que tem um canal na internet que aparece com 15,8 milhões de inscritos até o momento, que vocês estão vendo aí na foto. Ele postou um vídeo há 2 semanas atrás, vocês estão vendo aí. E o tema do vídeo é esse: cientista ateu se converte ao descobrir isso. E a capa do vídeo dele é essa que vocês estão vendo aí, com o olho. E o tema da capa é impossível Deus não existir. Antes de desmascarar essa mentira aqui dele e de vários religiosos que se aproveitam da fé alheia das pessoas para ganhar dinheiro na internet, é uma opinião minha. E ele é um dos, para mim, é um ouriço. Ouriço que se alimenta das lesmas. É um anfíbio. Isso é uma comparação o que esses religiosos fazem na mente da pessoa que não tem conhecimento. Tá bom? Um ouriço que se alimenta de minhocas e lesmas. E quem são as minhocas e as lesmas? Quem financia essas mentiras? Primeiro, ele está dizendo: cientista ateu se converte ao descobrir isso. Nós vamos assistir um pouco da matéria aqui. Vou até ter que distorcer um pouco o vídeo aqui, para não dar chabu aqui no meu canal. Mas eu tenho que falar isso sem que você possa me ver, mas vê aí na tela o que eu vou mostrar para vocês. Observe uma coisa. Ó, este vídeo que ele colocou há 2 semanas aparece aqui com 127 mil visualizações. Observem, 2 semanas. 2 semanas. São aí 14 dias, ou até mais. Agora, observe que realmente as pessoas estão acordando em referência às mentiras desses caras. O cara tem um canal de 15,8 milhões de inscritos. Mas ele faz um vídeo e em 14 dias, e poderia ser um vídeo impactante no meio religioso, só tem 127 mil visualizações. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa da pessoa que tem 15 mil inscritos, 15 mil inscritos, e faz um vídeo e só dá 127 visualizações. Eu pergunto para vocês, o povo importou com este vídeo do Antônio Júnior? Não, porque o povo já está acordando para as mentiras desses caras. Vamos para a matéria e depois eu vou trazer o meu argumento aqui neste vídeo.
Um cientista ateu que criticava a fé cristã se converteu depois de descobrir algo na ciência sobre o olho humano que ele não conseguiu explicar pela evolução. O Dr. Ming Wang, considerado um dos maiores especialistas em visão do mundo, com formação em Harvard, estava fazendo suas pesquisas quando encontrou algo que mexeu completamente com suas crenças. Ele disse: "Eu era um ateu e acreditava na ciência, mas o que eu vi não podia ter sido criado pelo acaso." Imagina só, um homem que cresceu durante a perseguição religiosa na China, que sempre confiou apenas nas evidências de laboratórios, agora estava sendo forçado pela própria ciência a reconhecer que Deus existe. No vídeo de hoje vou mostrar exatamente o que ele descobriu e como isso se conecta com o que a Bíblia já mostrava há milhares de anos sobre a criação. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Então vamos começar. Para entendermos o tamanho da mudança do Dr. Ming Wang, precisamos primeiro saber quem era o homem por trás desse título. Ele não era uma pessoa qualquer. Nascido na China, ele cresceu durante a chamada Revolução Cultural, um período de forte perseguição religiosa e onde o ateísmo era imposto. Conseguir escapar de lá e chegar aos Estados Unidos já foi um milagre. Com uma dedicação fora do comum, ele não apenas aprendeu uma nova língua, mas se formou com as mais altas honras em duas das universidades mais respeitadas do planeta, a Harvard Medical School e o MIT. Ele se tornou PhD em física de laser e um médico cirurgião de fama mundial. Em suas próprias palavras, ele dizia: "A ciência é sobre fatos, provas e evidências, mas a fé é sobre algo que não se pode ver." Esse era o jeito dele pensar. Um homem treinado para questionar tudo, para aceitar apenas o que pudesse ser provado em laboratório. E o seu laboratório diário era o olho humano. E é aqui, irmãos, que a história começa a ficar impressionante. Ao estudar o olho, o Dr. Wang não via apenas um órgão. Ele via uma peça de engenharia de uma complexidade incrível. Pensa comigo, a sua retina, essa pequena camada no fundo do seu olho, consegue processar informações a uma velocidade de 10 milhões de bits por segundo. Para se ter uma ideia, a capacidade visual do ser humano é estimada em 576 megapixels. A câmera mais avançada criada pelo homem se torna um brinquedo perto da tecnologia que Deus colocou em você. Diante dessa perfeição, uma pergunta começou a incomodar o cientista. A teoria da evolução, que ele aceitava, diz que tudo surgiu de processos lentos, aos poucos e por acaso. Mas como explicar o olho? Será que foi isso mesmo? O olho humano tem duas partes principais que trabalham juntas. A parte da frente, com a córnea e a lente, que foca a luz, e a parte de trás, com a retina, que captura essa luz e a transforma em informação para o cérebro. Uma não serve para nada sem a outra. E foi aí que a lógica do Dr. Wang começou a falhar. Ele mesmo disse: "Eu entendi que a evolução, por ser um processo que acontece por acaso, teria dificuldade em explicar como essas duas partes apareceram ao mesmo tempo." Para você entender melhor, pense numa ratoeira. Ela tem a base de madeira, a mola, a haste que segura a isca e a barra que prende o rato. Se você tirar qualquer uma dessas peças, a ratoeira se torna inutilizável. E era exatamente isso que ele via no olho. Um sistema onde a lente, a retina e o nervo óptico precisavam existir juntos desde o início. A ausência de qualquer uma dessas partes não criaria um olho mais simples, mas um órgão completamente inútil. Isso é o que os cientistas chamam de complexidade irredutível. E foi isso que o Dr. Wang viu no olho humano. A conclusão a que ele chegou foi a de que o olho não parecia ter evoluído. Ele parecia ter sido projetado. E se existe um projeto, tem que haver um projetista. Foi aí que a ciência, que até então era quase uma deusa para ele, virou o próprio dedo de Deus apontando na sua direção. Aquela confiança toda que ele tinha no seu conhecimento e que o impedia de enxergar a verdade estava prestes a ser transformada. Irmãos, essa verdade que o Dr. Wang descobriu em seu microscópio não é nova. Ela está na palavra de Deus há mais de 2000 anos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, deixou isso muito claro. Ele disse: "Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, são vistos claramente. São compreendidos por meio de tudo que ele fez, de modo que os homens não têm desculpa alguma." Olha que poderoso. A própria criação, como o olho humano, grita que existe um criador. Ninguém terá a desculpa de dizer: "Eu não sabia", porque as evidências estão em toda parte. O Dr. Wang, com toda a sua inteligência, apenas confirmou o que a Bíblia já dizia. E isso nos leva a outro princípio bíblico, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. O que poderia ser mais louco para o mundo acadêmico do que um cientista de Harvard chegar à conclusão de que a ciência prova a existência de Deus? Deus usou o templo da sabedoria humana para mostrar a limitação dessa mesma sabedoria. Claro que muitos tentam negar essa prova. Dizem que o olho tem falhas, como o ponto cego, para provar que não foi projetado. Mas eles se esquecem que o nosso cérebro compensa perfeitamente esse ponto cego e que vivemos em um mundo caído, onde a criação perfeita de Deus foi afetada pelo pecado. Antes de qualquer coisa, eu tenho que avisar aos meus amigos e às pessoas que assistem aqui que o meu trabalho é feito aqui na proposta de fazer o ser humano pensar, raciocinar. Não é para abater a fé de ninguém, zombar da fé de ninguém. Acredite no que você querer acreditar. É seu isso aí, ou não? Eu só posso falar aquilo que eu tenho realmente aqui, as diretrizes que reforçam e me dão a liberdade de falar. E eu tenho que dizer que a minha crítica é no campo das ideias. Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada a pessoa particular do Antônio Júnior. Não conheço, não sei quem é e não faço questão de conhecer. Porque pessoas assim, para mim, eu quero quilômetros de distância.
quero que tenha saúde. Ele e a família dele. Mas pra mim é um enganado enganando pessoas. Não sei se ele é enganado. Não sei. Ele postou um vídeo no canal que eu mostrei pra vocês aí, falei, dizendo que um cientista chinês ateu, que era ateu, se converteu a o Deus dele, né? O Deus do Antônio Júnior, que ele levou pra Bíblia. Pode observar que ele levou pra Bíblia. Ele conta uma história, mas ele não mostra o depoimento do cientista. O cientista falando. Ele mostra a imagem do cientista, ele mostra algumas matérias, alguns vídeos, mas ele não mostra o depoimento do cientista, se é isso mesmo que o cientista está falando. A respeito do olho humano. Não só o olho humano, todos os animais que têm olhos. Por que só o olho humano? Mas tudo isso já se sabe que existir mistério e mais mistério desta natureza, ninguém tem certeza da existência de nenhum Deus. Ninguém tem certeza disso. Não é isso que vai dar certeza. Primeiro que se você também for acolher as falhas da natureza, de uma criança ou de qualquer ser que é gerado e não nasce, por que não nasce? E por que foi gerado? Se não era para nascer, por que foi gerado? Gerado, mas não nasceu. Se você for pegar as falhas da natureza que o senhor Antônio Júnior não tem coragem de colocar no canal dele, o que acontece no meio animal, as anomalias, as deficiências, os sofrimentos que não deveriam acontecer, as injustiças, isso ele não coloca no canal dele, né? Não, isso ele não coloca no canal dele. Ele só coloca no canal dele aquilo que ele acha que é um gatilho. É uma sacada de mestre para chamar atenção. Só que neste vídeo dele, ele não foi tão feliz, não. Neste vídeo, não. Eu mostrei para vocês aí um canal de 15,8 milhões de inscritos. Duas semanas de um vídeo que poderia ser impactante. As pessoas não levaram muito em conta este vídeo dele, não. Porque não provou nada. Aí ele faz a matéria, o início da matéria bem editado. Os vídeos do Antônio Júnior são bem feitos. Ele se expressa muito bem. Ele faz a arapuca certinha. Aí depois que ele faz a arapuca, muitos caem na arapuca. No final ele joga para a Bíblia. Ele joga pro livro mentiroso. O livro mentiroso. Agora o que eu acho interessante é que as pessoas acreditam neste cara e em outros que tem aí na internet. Eu costumo dizer que o trabalho do senhor Antônio Júnior na internet, na minha opinião, o trabalho dele é um atraso para o Brasil. Independente de você professar sua fé na internet, é do direito. Um atraso para o Brasil. Porque as pessoas que assistem esses vídeos se impregnam no misticismo e deixam de estudar o que tem que estudar. E acreditam no que ele fala. Aí ele mostra vários pedaços de vídeos de um chinês dizendo que Deus existe porque ele viu no olho um projeto perfeito, uma engenharia perfeita. Sendo que muitos outros cientistas já vêm explicando muito sobre a evolução da vida humana. E, na verdade, é uma mistura de propriedades quânticas, minúsculas, partículas, moléculas, elétrons, prótons, carbono. É uma mistura de muita coisa que acabou dando esta mágica natural. Mas mesmo se eu tiver errado, mesmo se o Antônio Júnior estiver certo de uma certa forma, e eu estiver errado, e ele está falando a verdade sobre este cientista chinês, porque seria impossível acreditar que se este cara acredita que existe um arquiteto por aí, se é o dele, se é o cristão, se é o da Bíblia, que é um ser frágil,
que fez o ser humano depois se arrependeu. Olha só, o Deus que fez o ser humano perfeito, o olho perfeito, depois se arrependeu e está no livro dele. Por que o Antônio Júnior não mostra esses textos da fragilidade do Deus dele? O Deus que faz a luz e diz, e viu Deus, está escrito, e viu Deus que a luz era boa. Ele não sabia que a luz era boa. Olha que coisa linda este Deus do Antônio Júnior. Olha que perfeição. Olha que perfeição do Deus do Antônio Júnior. O Deus que começa a fazer uma série de coisas há 6.000 anos atrás, né? No design demente de Eberlin. Eberlin é outro. Aquele dali já arrota mentira pela boca. Olha só, Deus fez uma série de coisas na criação da mentira dos 6.000 anos no livro que o Antônio Júnior está aí defendendo. E ele não sabia que era bom. Pode observar, em Gênesis ali, começa ali. Se a pessoa não pensar, não analisar, vai passar batida e vai ficar alimentando o tempo todo e dando sustentabilidade no canal de um cara desse. Ganhando dinheiro às custas de vocês. Gente, a Bíblia refuta o Deus da Bíblia no primeiro capítulo. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Como é que um ser eterno de luz, sempre eterno, que sempre existiu na luz, sempre foi luz, vai fazer a luz para dizer, e viu Deus que a luz era boa? Gente, e uma série de outras coisas, até chegar na própria criação do homem. E a criação do homem tão perfeita de Antônio Júnior, que é tão perfeita, que ele cria o homem de barro, de terra, e logo em seguida, lá na frente, ele vai dizer que se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Deus não sabia a merda que estava fazendo. Olha, e com toda essa perfeição. Cadê a onisciência de Deus? Então, o Antônio Júnior teria que tomar muita vergonha na cara dele quando ele postar um vídeo desse. Mas mesmo se ele estiver certo e nós estivermos errados aqui, nós ateus, como é que ele tem certeza que esse Deus, que o chinês descobriu que existe algum Deus, mas não sabe quem é o da Bíblia? E os outros? A China, por exemplo, não é um país cristão. Ele sabe disso. E não só a China, vários países, tem vários deuses. Só na Índia tem lá milhões de deuses. E os principais, Shiva, Ganesha, Brahma, Vishnu, Vishna e outros. Para o muçulmano, Alá, Maomé. Para o cristão, Jesus, Jeová, Espírito Santo. E outros deuses que vêm caducando e outros que vêm surgindo. Como é que ele tem certeza que é este Deus da Bíblia, que ele leva lá? Ah, mas está escrito que o apóstolo Paulo falou. Quando ele mostra sobre o que está escrito na Bíblia, os textos que ele mostra nesta matéria dele, neste vídeo dele, ele esquece de colocar os textos da fragilidade de Deus, da injustiça de Deus, que mandava matar bebê. Olha que coisa, olha que Deus perfeito. Faz um ser humano, lindo, maravilhoso, na imagem e semelhança dele, permitiu o ser humano nascer, com o olho perfeito, como disse o Antônio Júnior aí, que diz que o cientista descobriu, o cientista ateu que se converteu. Ah, para com isso, cara, deixa de mentira. E aí, que ele não mostrou nenhum depoimento, viu? Não tem nenhum depoimento do cara. Todo mundo que assistiu o vídeo dele, eu assisti o vídeo dele, porque eu gosto de assistir isso aí, que é pra fazer a minha refutação, porque eu sei que só vem merda. Todo mundo que assistiu o vídeo dele esperava uma entrevista do cientista. O cientista falando em algum vídeo. Não tem. Não tem. Então, olha só. Cara, presta atenção nisso. Deus perfeito, ele cria um bebê que vai ser um adulto, lindo, maravilhoso, imagem e semelhança dele, e depois ele manda matar. O bebê, recebendo o alimento na teta da mãe, ele manda matar. 1 Samuel 15:3, para quem não sabe, já falei várias vezes, lê sua Bíblia, lê seu livro, o livro aí que este besta está passando para vocês como verdade, como um Deus perfeito, lê o que ele não mostra.
O Jason Ferreira está fazendo um livro agora, que é o segundo livro dele, que fala sobre a psicopatia do Deus de Israel. Não é um Deus caso exista ou não exista, é o Deus de Israel e o da Bíblia que o Antônio Júnior protege. Porque o Antônio Júnior só mostra o lado lindo da Bíblia, né? Os textos maravilhosos, proféticos, líricos. Mostra os textos absurdos do Deus que você acredita. Deus destruindo vidas de inocentes por conta de vingança. Um Deus que é totalmente frágil. Um Deus que se arrepende. Um Deus que sente saudade. Moço, tem várias fragilidades do Deus de Israel. Um Deus que se ira. Um Deus irado. Um Deus sádico. Um Deus que se alimenta, dentro do livro, se alimentava de carne assada de vidas. Como sacrifício para ele. Cheirador de fumaça. Deus, cheirador de fumaça de uma vida que ele mesmo fez, construiu. Antônio Júnior, toma vergonha na sua cara, cara. Mostra a verdade, não a mentira. Você está mostrando mentira para as pessoas. Você fala de um Deus perfeito, mas você não mostra a fragilidade do seu Deus num livro. A Bíblia está recheada de textos mostrando a crueldade do suposto Deus de Israel, que depois, no meio cristão, é o pai de Jesus. Mostra o lado sombrio deste Deus, cara. Deixa de ser idiota. Babaca. Você tá ganhando dinheiro com a fé alheia, você tem sua fé, tá tudo certo. Que eu respeito a sua fé que você tenha com sua família, mas não vem mentir aqui na internet não, cara. Chega de tanto mentir. Agora observe, o cara tem 15 milhões, 15,8, quase 16 milhões de inscritos. Ele bota um vídeo, tem 2 semanas, 127 mil visualizações. É a mesma coisa de eu que tenho aqui 17 mil, 16 mil inscritos num canal como esse, 16 mil, e se eu colocar um vídeo e só dá 160 visualizações. É a mesma coisa. Isso quer dizer que ninguém gostou do vídeo porque não achou nada no vídeo. É a mesma coisa de você ter 15 milhões e ter 127 mil visualizações. É a mesma coisa. É a mesma coisa de eu colocar um vídeo aqui e só dar 127 visualizações. Só. Gente, tá se vendo que esses caras estão sendo desmascarados, estão caindo por terra. O senhor Antônio Júnior, o senhor Carlos Einar, o senhor Bruno Leonardo, o Eduardo Salles e vários, o Sátrio Araújo, esses caras já estão sendo desmascarados na internet há muito tempo. E os canais desses caras vão cair. Mas não é cair que o YouTube vai derrubar ou que vão cair porque alguém vai lá e derriba o canal deles. Não, as pessoas vão parar, na sua maioria, de assistir porque eles são mentirosos com o que eles propagam. Muita mentira. Gente, é mentira demais. Não precisa isso, gente. É muito fácil pegar vídeos de cientistas mostrando, porque não tem como, não tem como entrelaçar ciência com religião, cara, com fé. Para com isso. Não tem como. A ciência, ela vai na contramão, ela busca fatos, ela não sabe de tudo. E a ciência sempre tá ali dizendo, tem coisa que a gente tá estudando ainda, ninguém sabe. Tudo bem, há um mistério. Mas o problema é que a resposta na religião já é Deus. Bíblia. Ah, vá plantar batata, Antônio Júnior. Vá trabalhar na enxada, cara, que é muito mais vantagem pra você. Deixe de ser mentiroso. Mentindo pras pessoas. Tantos vídeos de mentira com essa fala mansa sua. Você tá parecendo um ouriço ou um anfíbio que se alimenta de lesma e de minhoca. Que
que são presas fáceis. Para com isso, cara. Essas pessoas que assistem os seus vídeos são enganadas por você. Se você faz vídeos, vários vídeos fazendo oração, aí é questão da fé. Aí eu não digo nada porque tem gente que acredita nessa besteira de oração, né? Que oração nunca resolve nada. Mas é melhor você fazer um vídeo fazendo sua oração para o nada. E as pessoas acompanhando as suas orações como o Bruno Leonardo faz lá, do que você falar essas coisas, que isso aí não faz sentido. Tentar entrelaçar ciência com religião. Para com isso. Jamais um cara ateu de fato iria achar que existe um Deus, que é o mesmo Deus de Antônio Júnior da Bíblia, por conta que ele descobriu que o olho tem um projeto que não pode ser coisa normal. Alguém arquitetou. Pá, deixa de ser mané, rapaz. Você gosta de dinheiro? Fico por aqui, mas eu volto. Crítica no campo das ideias, mas eu vou estar aqui para refutar esses caras. Quem nasceu para ser cauda nunca vai ser cabeça. O que é que eu posso fazer? Quem nasceu para ser cauda nunca vai ser cabeça. Mas quem nasceu para ser cabeça, mesmo que passe um tempo sendo usado como cauda, um dia vai ser cabeça. Põe isso na mente. Eu fiquei 25 anos sendo usado como cauda. Porque eu acreditava nesses ouriços, nesses anfíbios da fé. Hoje eu acordei. E se você, crente, não quer acordar, é problema seu. Vai lá, dá dinheiro para Antônio Júnior, falando mentira, porque ele não tem como provar que é um Deus por conta disso. Nem ele e nem o tal cientista que ele falou. E ficou uma dúvida no ar, porque ninguém ouviu o cientista falando. Apenas ele falou, cientista não. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo. Grato a todos que ajudam este canal. Lastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antony Galvão.